Bom dia! Nesse trabalho, a gente vai abordar o tema A Europa Feudal. O nosso grupo é composto por Ana Clara Melo, Beatriz Paz, Eric William, Ezequiel Pérez dos Anjos, Kevin Mendes, Paulo Emílio, Rafael Felipe, Renan Mochizuki, Sandy Pereira e Vitor Hugo Gomes. O feudalismo é algo que já ouvimos falar no nome, mas não conhecemos muito sobre, então vamos abordar a sua formação, sociedade, economia, cultura e, enfim, seu declínio. O Império Romano se encontrava num processo de desintegração, quando Teodósio se sentiu obrigado a dividir o império em duas partes. Porém, aquela que era sediada no Ocidente sucumbiu, assolados por várias invasões que o Império Romano sofreu. Temos como ponto principal os germanos, que desestruturaram o Império do Ocidente. Os germânicos. Os povos germânicos se estabeleceram na Europa Ocidental. Com isso, a vida social se transformou muito, mas algumas características romanas se mantiveram. Um exemplo disso é uma parte dos germanos terem adotado a religião cristã. O latim foi preservado também, principalmente na escrita. Em relação à política, houve mudanças significativas. A unidade política romana opunha-se à pluralidade das sociedades germânicas. Além disso, as cidades perderam parte de sua importância econômica para a área rural. A contribuição dos povos germânicos. Com a intensificação das invasões germânicas na Europa Ocidental, surgiram algumas mudanças, novos elementos e costumes para a nova sociedade que estava nascendo. Alguns desses costumes são o padrão de justiça baseada na tradição, consuetudinário, e noções de honra e lealdade, que fundamentavam as relações entre o chefe guerreiro e seus comandados. Nesse período, se consolidou a prática entre os germânicos de presentear com terras homens que se destacavam em combates. Dessa maneira, os homens se empenhavam mais em batalhas para se tornarem senhores de terras. Vilas, uma tradição romana. Enquanto os romanos se desagregavam no ocidente, as cidades iam se despovoando, já que eram os alvos principais dos invasores. Durante esse processo, os latifúndios perdiam o valor econômico, já que a mão de obra escrava praticamente acabou, devido ao término das guerras de expansão imperial. Nisso surgiram as vilas, rurais e autossuficientes, com o objetivo de aumentar o fluxo comercial que tinha diminuído com as invasões. A mão de obra nas vilas era principalmente dos colonos, trabalhadores que entregavam parte do que produziam ao senhor, em troca da permissão do uso da terra do senhor. Em troca de proteção, alguns agricultores também entregavam suas terras aos grandes proprietários. Essas vilas foram de extrema importância para a criação dos feudos, unidades básicas de todo o sistema feudal. O feudo poderia ser, muitas vezes, uma área territorial, que o senhor dava a um nobre. Quem dava era chamado de sucerano, ou senhor, e quem recebia era chamado de vassalo. No final do século IV, os hunos, povo guerreiro de origem asiática, chegaram à Europa Oriental e aceleraram o processo de desintegração do Império. Isso fez com que os germânicos viessem a levar as fronteiras romanas de forma desordenada. Assim, diversos povos vieram a invadir e pilhar cidades do Império Romano, como os burgúndios, alamanos, francos, ostrógodos, anglo-saxões e os visigodos. Porém, foi em 476 que o Império Romano do Ocidente caiu, assim marcando a passagem da Antiguidade à Idade Média na Europa. Assim, no final do século V, o Império do Ocidente estava totalmente sob o domínio dos povos germânicos, o que fez com que sua organização social, política e econômica mudasse. Nesse estado, não foi possível manter um único poder. Assim, a administração centralizada viria a se tornar diversos reinos. O reino com maior destaque foi o Reino Franco, em que no início do século V, diversos reis francos se converteram ao cristianismo se aliando à Igreja Católica, a que veio a se tornar o maior poder na época. O rei com mais destaque foi Carlos Magno, governando por 46 anos, conquistando um território vasto e submetendo diversos povos germânicos. Assim foi constituído o Império Franco, ou Carolíngio. Assim, para administrar o império, Carlos Magno estabeleceu uma série de normas jurídicas, as chamadas capitulares. Em 814, Carlos Magno morreu. Assim, seu filho Luís I assumiu o poder, mantendo o império unido. Porém, em 840, com a morte de Luís I,
seus 3 filhos disputaram pelo poder, travando um conflito entre eles. Isso resultou no Tratado de Verdun, assinado em 843, que dividiu o Império Carolíngio. Um ponto importante a ser destacado em relação ao feudalismo é que o poder entre os filhos de Luís I foi acompanhado pela crescente autonomia dos administradores locais. Assim, depois de um tempo, a partir do século IX, o território da Europa começou a sofrer novos ataques nas frentes leste, norte e sul, sendo invadido por húngaros, vikings e muçulmanos. Com essas invasões, muitos europeus se refugiaram no campo, além do comércio ter sido limitado e as estradas terem sido bloqueadas. Assim, essas condições provocaram transformações no modo de como essas sociedades vivem e influenciaram na formação do feudalismo. A sociedade feudal era dividida em 3 grupos principais: a nobreza, o clero e os servos. A nobreza tinha como característica a posse de terras em grande quantidade. Esse grupo era composto por pessoas que se dedicavam às atividades militares e, quando não havia guerra, as atividades que mais gostavam era a caça, que servia como treinamento para futuras guerras. Eles possuíam como seu líder o senhor feudal e, em geral, os nobres, junto ao clero, possuíam importantes funções políticas na sociedade. Como já dito antes, o clero tinha grande influência política e ideológica sobre toda a sociedade. Eles representavam a ordem dos membros da Igreja Católica. O bispo, abades e cardeais se ressaltam como os dirigentes superiores. Os trabalhadores eram compostos por camponeses que realizavam os trabalhos que eram necessários para manter a sociedade. Aqueles que trabalhavam como servos, maioria dos camponeses, tinham sua liberdade bem restrita. Eles tiravam seu sustento a partir do que era chamado de manso servil, que eram lotes de terra que serviam para o cultivo. Porém, esses servos tinham a obrigação de pagar uma certa taxa ao seu senhor feudal, sem nenhuma remuneração. No entanto, ao menos seus lotes eram passados para as futuras gerações de suas famílias. Por fim, essa pirâmide social era mantida somente por interesse do clero e da nobreza, já que eram os únicos favorecidos por esse sistema. A economia feudal tinha como base a pecuária e a agricultura. Essas atividades econômicas eram feitas em senhorios. Senhorios são terras pertencentes a um senhor feudal. O tamanho dessas terras varia de 200 a 250 hectares. Nessas áreas eram produzidos os mais diversos produtos, como carnes, cereais, leite, manteiga, vinho, farinha, roupas, utensílios domésticos, materiais como metais e o sal vinham de fora. O senhorio era dividido em 3 áreas: os campos abertos, as reservas senhoriais e os manservis. Os campos abertos são áreas em que todos podem utilizar para colher madeira, soltar animais, coletar frutas e caçar animais, ou seja, áreas de uso comum, como bosques e pastos. As reservas senhoriais são áreas nas quais todos os tipos de produtos ali produzidos serão pertencentes ao senhor feudal. Esses produtos eram produzidos por servos. Mansos serviços eram os locais em que os servos utilizavam para retirar o seu sustento e recursos para cumprir as obrigações devidas aos senhores. Naquela época, foi usado um sistema de plantação chamado rotação trienal, que constituía em dividir o campo de plantio em 3 partes e plantar em 2 dessas partes, de maneira em que uma ficasse descansando para no próximo ano ser utilizada. Assim se mantinha uma melhor preservação do solo. Mesmo a economia feudal sendo sua maior parte agrária, havia também o comércio, porém não existia uma moeda, então o comércio era baseado no sistema de trocas. Esse comércio ocorria em feiras locais. Ainda falando sobre sua economia, no feudalismo existia um sistema socioeconômico que compunham os suceranos e vassalos. O sucerano era o senhor que comandava os feudos e concedia suas terras em proteção ao vassalo, que devia jurar fidelidade e prestar serviços militares ao senhor. O cristianismo foi a religião oficial da Europa feudal. Sendo assim, a Igreja Católica era o centro religioso mais poderoso, tendo um domínio extremamente abrangente, pois a Europa feudal possuía um poder descentralizado, fazendo com que a religião se tornasse a maior dominante.
tudo girava em torno do cristianismo, seja a educação, que por sua vez só era concedida àqueles que futuramente se tornariam membros do clero, seja nos valores básicos de convivência, que também eram os valores cristãos, e até mesmo na arte, que sempre possuía um tema religioso por trás. É importante frisar que no feudalismo, os princípios, as normas e todo o cristianismo eram colocados acima até mesmo da própria ciência, pois na época a metafísica era considerada muito mais importante do que a ciência. Pela Igreja Católica ser considerada tão poderosa, os seus membros, o chamado clero, possuía diversos privilégios, além de uma grande influência na sociedade. Seus status sociais ficavam acima até mesmo da própria nobreza. Por mais que pareça difícil de acreditar, a dieta no feudalismo era muito bem balanceada, principalmente a dos chamados pobres, que eram bem mais saudáveis do que a do clero e dos nobres. Sua dieta incluía peixe, cereais, alguns tipos de vegetais e etc. Pães. Os chamados pães nada mais eram do que todos os alimentos feitos à base de cereais, pois os pobres da época consumiam uma versão do pão feita de restos de cereais, já que apenas os nobres possuíam o pão que vinha do trigo. Não havia muitos vegetais na época, porém alguns eram muito comuns, principalmente entre os pobres, como o repolho, a cenoura e o espinafres. Esses também eram alimentos muito desprezados pelos nobres, que preferiam o grão de bico e as ervilhas. Já as frutas mais comuns da época eram as maçãs, morangos, uvas, entre outras. Essas eram comidas logo após serem retiradas de seus pés pelos pobres, mas os nobres costumavam usá-las como temperos para dar aos pratos salgados um sabor agridoce. Peixes. Os peixes, que era o nome dado a todo e qualquer animal que vivesse nas águas, eram um alimento muito comum, tanto entre os mais ricos quanto para os mais pobres, pois o consumo de peixes era muito incentivado pela Igreja Católica. Língua feudal. O latim, em geral, era a linguagem predominante utilizada pelos povos feudais, especialmente em relação à escrita e à literatura, pois é a língua oficial da Igreja Católica. Porém, dentro de todo esse período, também houve outras línguas, como, por exemplo, onde se predominava a cultura romana, foram criadas as línguas neolatinas. Em outras regiões, influenciadas pelos germânicos, havia as línguas inglesa, alemã, holandesas e muitas outras. Foi criado durante esse período também a universidade, o ensino superior da época, também controlado pela Igreja Católica. Esta inovação começou a ganhar força e ao longo do tempo foram se espalhando, chegando a mais de 30 universidades ao fim do século XIV, e temos de herança desses povos até hoje. Arte feudal. No geral, a cultura feudal foi fundida pela cultura romana, o clononato e a clientela, e a germânica, o comitatus, benefício e economia grastopeu. Ao todo, a sua cultura era egocêntrica, que é Deus no centro de tudo. Na arte medieval, temos voltada para o cristianismo, com pinturas e estátuas de figuras bíblicas. Na arquitetura, as maiores construções da época eram as igrejas e os grandes castelos. As informações de cultura dessa época são pouco detalhadas e vêm de escrituras e descobertas arqueológicas. A crise do feudalismo, ou declínio feudal, ocorreu no último período da Idade Média, denominada Baixa Idade Média, do século XI ao século XV. A crise do feudalismo é um processo de longa duração, foi bem lento. Durante esse período, o sistema feudal perdeu sua força e importância, o que resultou em uma crise que acabaria com o sistema feudal da mesma forma que acabaria com a Idade Média, dando início à Idade Moderna. As principais causas para a crise feudal foram as Cruzadas, que foram cerca de 8 expedições por ordem da Igreja Católica, com o principal objetivo de recuperar Jerusalém, a Terra Santa, que na época estava tomada por muçulmanos. As primeiras cruzadas serviram mais para fazer rotas e descobrir o melhor caminho para cruzar o mar Mediterrâneo e assim chegar em Jerusalém no Oriente. Algumas outras foram para expulsar muçulmanos que estavam vivendo na Europa e etc. As cruzadas serviam para a igreja ganhar poder, mas o que aconteceu foi o inverso. Bem, para conseguir levar as pessoas para as cruzadas, eles diziam que esse era um método de salvação e que assim iriam conseguir se redimir de seus pecados. Tipo, ajuda a gente na batalha, ajuda a gente a reconquistar a Terra Santa, que vocês vão obter a salvação. Por isso o nome Cruzadas, porque a população ia para a batalha em nome de Deus carregando a cruz. Basicamente, os componentes das cruzadas eram os nobres, a igreja e os camponeses.
Os nobres iam para aumentar suas terras e ir em busca da salvação. A igreja ia para reconquistar a Terra Santa. E os camponeses, eles também queriam a salvação. E a igreja oferecia terra para eles. Tipo, se você ajudar a gente na batalha, você vai ganhar um pedaço de terra. Sua família vai ganhar um pedaço de terra. E é por isso que as cruzadas são um fator para o declínio feudal. Quando os camponeses voltavam das cruzadas, eles ganhavam as terras, né, que a igreja prometeu, e começavam a ter uma vida um pouco mais independente do feudo. Com as cruzadas surgiram novas rotas comerciais, e também com as cruzadas, o homem percebe que o mundo é gigante. Ele tem acesso a novas tecnologias, religiões e etc. Que ele não precisa viver no feudo fazendo tudo, se movimentar ali, tipo, sendo a base de tudo. Então ele adquire conhecimento. Daí o feudalismo entra em uma nova era de crise. A partir do momento em que o homem obtém conhecimento, a igreja católica perde poder e o feudalismo entra em declínio. Ou seja, as cruzadas, ao invés de darem poder à igreja católica, formam um homem mais inteligente que a enfraquece. Outra causa muito importante é a formação dos burgos. Bem, agora o homem é mais inteligente, ele tem saberes mais amplos, então ele começa a sair dos feudos em pequenos grupos, assim formando as primeiras cidades medievais que contribuíram para o fim do feudalismo. Agora aquele antigo servo, ele tem uma vida entre aspas independente, mas agora ele não tem mais a proteção que o feudo oferecia, ele não tem mais uma cavalaria preparada, então ele constrói, muros em volta da cidade, faz uma cidade murada, denominado burgo. Os ocupantes dessas cidades agora são os burgueses, os servos e camponeses que viviam no feudo lá, ganhando pouco. Agora a maioria deles estão vivendo nessas cidades aí, nesses burgos, assim surgindo uma nova classe social, a burguesia. Com o passar do tempo, sem os limites do feudo, a tecnologia dentro do burgo aflora e o homem evolui mais. Um pouco mais para frente surge até um comércio dentro do burgo. Ele não consegue ser autossuficiente, assim como o feudo, mas ele troca entre si, até o momento sem a existência de uma moeda. Por exemplo, troca arroz por alface, batatas por roupas, etc. Um certo tempo depois, surge uma moeda dentro do burgo. Então o burgo está muito mais avançado do que o feudo. Uma parte muito importante é a formação das corporações de ofício, que apresentavam uma hierarquia, o que mostra uma grande evolução. É rápida, não é muito lenta, é do século XI ao século XV, mas está acontecendo. A burguesia pode ser considerada até um pré-capitalismo. Uma hora o capitalismo vai ser maior do que o feudalismo. O feudalismo até tenta se modernizar. As técnicas agrícolas usadas nos burgos surgem nos feudos também. Usando essas técnicas, o feudo deixa de ser um pouco autossuficiente, porque ele produz mais e obtém um excedente agrícola. E ele vende esse excedente para fora do feudo. Então ele entra nessa onda do comércio. Já nos burgos a população aumenta, e com esse aumento demográfico, surgem epidemias. Já que eu falei de epidemia, não dá para não citar a peste negra, com certeza a doença mais avassaladora da época. A peste negra matou mais de 1/3 da população europeia. Muitos dizem que essa doença veio das viagens até o Oriente que as cruzadas proporcionavam. A doença é conhecida como peste negra por 2 motivos. Literalmente pelas manchas negras, deixadas na pele dos contaminados. E a igreja dizia que era a peste negra, negro, obscuro, porque era um castigo divino por estarem rompendo com o sistema feudal, consequentemente enfraquecendo a igreja. O feudalismo estava quase caindo, estava no fim já, e os burgos estavam mais fortes do que nunca. Claro, em alguns lugares os burgos ainda eram bem raros. Alguns países continuaram com um modelo muito parecido com o feudalismo por um bom tempo, mas no geral a Europa inteira já tinha se transformado. Então diversos feudos começaram a realmente se desfazer. Era a Idade Moderna que estava chegando. A peste negra é um fator muito importante porque com o grande número de mortes, o trabalho no feudo aumentou, gerando muitas revoltas camponesas e fuga em massa para os burgos. Após a queda do feudalismo, os antigos reis entraram em cena. A Europa era formada por reinos, onde existiam vários feudos. Esses reis que viviam ali, eles não tinham tanta representação como tinha o senhor feudal, que tinha o controle da produção. O rei nada mais era do que uma figura simbólica. Ele era um monarca, mas não tinha uma representatividade, porque as coisas funcionavam mais dentro do feudo. Mas aí com o passar, os reis começam a modificar seu panorama
e eles começam a fazer acordos com essa burguesia crescente, para ver se eles conseguiam uma representatividade. Então verá vários reinos que vão fazer acordo com a burguesia para tentar formar um acordo, onde terá a formação dos Estados Nacionais modernos, que hoje em dia é conhecido como países, né? A burguesia dá o poder da economia e o rei dá o poder da administração. Então, a administração do rei com a economia da burguesia, o rei vai e fala: que tá na hora de formalizar um Estado Nacional. Lembrando que muitos países nacionais são feitos através de guerras ou casamentos. Um exemplo mais interessante são os reinos que se juntaram para formar o Estado Nacional moderno, como foi o caso do Reino de Castela e o Reino de Aragão, lá na Espanha, que formaram basicamente o Reino da Espanha. Eles são chamados de reis católicos porque foram unidos pela Igreja Católica. Então eles tiveram a burguesia e ali eles cobravam impostos da burguesia. Mas o que o rei pode fazer para essa burguesia, já que ela está crescendo bastante? O rei ele estabelece regras, leis que podem ajudar essa burguesia. Entre essas regras nós temos a unidade monetária, onde agora, exemplo, nós vamos estabelecer uma moeda específica do nosso Estado Nacional, que vai beneficiar vocês e vocês vão trabalhar com a ideia de uma moeda única do nosso Estado Nacional.